Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Opa, Zouka, tudo bom? Aqui é o Diogo de São Paulo. Eu tenho uma história bem arrepiante pra contar. Quando dava final de semana, meu pai tinha o costume de pegar eu, meu irmão e minha mãe e ir pro sítio do meu avô, que é um pouco no interior de São Paulo, na cidadezinha assim do interior. Aí, quando a gente vai pra lá, meu avô ele tem o costume de contar histórias de terror que aconteceram ali nas redondezas, como de velho satânico, de contos de terror mesmo assim, pra assustar. E ele sempre contou esses contos de terror pra gente. E era comum pra gente escutar terror. Pra mim também, eu acho muito comum ouvir casos de terror. Por isso que eu gosto muito de escutar o podcast. Mas só que teve uma vez que a gente foi lá no sítio, tudo tranquilo, e o meu avô contou uma história de terror pra gente. Mas só que a história de terror que ele contou pra gente era de lobisomem. Era de lobisomem, a gente só pegou e escutou, se tremeu que nem criança treme e foi dormir. E no sítio do meu avô tem uma cabana, que é onde a gente dormia. E nessa cabana era só o quarto, o banheiro e a porta. E teve uma noite que eu escutei alguém tentando abrir aquela porta. Entendeu? Todo mundo da minha família só tava ali, que naquele quarto só cabia a minha família, minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. E a gente eu tava escutando a porta abrir. E nessa eu acordei e fiquei, nossa, quem tá querendo entrar? Aí eu escutei a voz do meu avô. Quando eu escutei a voz do meu avô, eu pensei assim, ele quer falar alguma coisa, quer vir tentar acordar meu pai. Aí eu fui tentar responder, eu ia perguntar assim, quem tá aí? Vô? Quando eu ia falar isso, meu pai tampou minha boca. Meu pai, eu não sei quando meu pai acordou e já veio tampar minha boca, ou eu não sei. Eu sei que meu pai tampou minha boca e não deixou eu responder. Porque ele falou pra mim que ele não sentia que era o meu avô ali naquela porta. Mesmo escutando
tipo, a voz dele. Porque dava pra escutar a voz, entendeu? Tipo, como se estivesse chamando a gente. E eu olhei só pro meu pai olhou pra mim e meu pai ficava quieto e pálido. E eu olhando pro meu pai quieto também e não entendendo. Mas só que quando meu pai tampou minha boca, a gente viu a maçaneta da porta girando, tentando abrir. E nessa, a gente ficou muito com medo, mas muito com medo mesmo, por conta que a gente não sabia o que era. De verdade, a gente não sabia o que era. E quando isso aconteceu, o meu pai só falou assim pra mim: dorme, volta pra cama e dorme. E eu com medo, falei assim: tá bom, eu vou dormir. Aí eu peguei e voltei a dormir, mesmo com a maçaneta da porta fazendo barulho, eu tentando entrar. Eu só voltei pra cama e dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, é, eu fui conversar com meu pai sobre isso, e meu pai não lembrava de ter feito isso. O meu pai, ele não lembrava de ter acordado junto comigo. Só eu lembrava dessa situação. E eu achei que que tinha sido um pesadelo meu, um sonho estranho. Mas só que quando meu pai abriu a cabana e a gente foi, tipo, indo pro sítio do meu avô, a gente viu muita pegada. Tipo, pegada de pé, tipo de uma pessoa, entendeu? Como se fosse um sapatão, alguma coisa assim. Tipo, pela cabana inteira, rodeando a cabana inteira. Marca de pé mesmo. Como se alguém realmente tava tentando entrar. E quando eu e meu pai foi, tipo, conversar com meu avô sobre o que tinha acontecido, o meu avô pegou e se assustou quando ele escutou essa história que eu falei pro meu avô. Que nessa, eu nunca tinha visto meu avô assustado. Tipo, ele já contou 30 histórias de terror, macabras mesmo, mas ele nunca se assustou daquele jeito. Porque ele falou assim pra mim que quando ele era criança, tinha acontecido a mesma coisa com ele. Mas só que quando ele foi tentar abrir a porta, o pai dele pegou ele. O pai dele pegou ele e pediu pra ele nunca abrir aquela porta. Nunca abrir aquela porta se não for o pai dele que esteja ali realmente. Meu avô não entendeu essa frase do pai dele. Mas só que depois disso ele foi entender que ali naquela região tinha um senhorzinho que ele fazia rituais satânicos. E pra ele continuar fazendo os rituais, ele sacrificava algumas vidas. Mas só que, tipo, como ele tinha uma má fama ali pela redondeza, ninguém queria meio que, tipo, ter contato com ele. Então, pra ele chamar as vítimas, ele fazia um pacto com o diabo pra ter a voz do ente mais querido e chamar. Tipo, como se a pessoa abrisse a porta, ele raptasse ela e usasse ela como sacrifício. E por isso que quando eu contei isso pro meu avô já sacou na hora o que tinha acontecido. E ele pegou eu e meu pai e meio que levou até um certo canto onde tinha uma casa abandonada. E quando ele levou a gente nessa certa casa abandonada, a gente viu os mesmos passos, assim, as mesmas pegadas, assim, tipo, do mesmo tamanho, mais ou menos assim, como se ele tivesse saído de lá e fosse até a cabana ali, perto do sítio do meu avô. Como se ele tentou raptasse eu. E quando a gente viu isso, a gente ficou muito com medo mesmo. Depois daquele dia, a gente foi na igreja na hora mesmo.
Na hora começou a rezar muito, muito, muito. A gente ficou muito tempo na igreja. Porque aquilo ali mexeu com a gente de um jeito que a gente não sabia o que fazer. Por conta que era uma coisa muito doida. Muito doida mesmo, muito doida mesmo. E um segundo relato que eu tenho disso é que quando a gente foi dormir lá novamente e eu já era um pouco mais velho, a gente foi com a minha prima. Minha prima já era um pouco mais nova, praticamente da mesma idade quando aconteceu aquilo lá comigo, que era na faixa etária de 8, 9 anos. E a gente dormiu na mesma cabana. E quando a gente dormiu na mesma cabana, eu ouvi ela acordando, como alguém tivesse saído da cama, sabe? E quando eu escutei alguém saindo da cama, eu fui dar uma olhadinha pra ver o que era, porque minha prima levantou. E quando eu tava vendo, ela tava indo abrir a porta. E eu peguei ela na hora e fiz a mesma coisa que no meu sonho. Eu peguei ela, falei assim pra ela não responder aquilo ali que não era, que ela tava querendo escutar, que não era. E a maçaneta girava. O que eu tenho mais medo era que aquela maçaneta girava. Tipo, eu não escutava nada, não tinha como você escutar nada. Aquela maçaneta girava. Você via ela fazendo... Alguém tentando entrar. Ai. E... a gente sempre trancava aquela porta. Eu esqueci de contar esse detalhe, mas a gente sempre trancou aquela porta antes de dormir. Sempre trancou. E aquela maçaneta girava. Naquele dia eu segurei minha prima e coloquei ela pra dormir. E eu fiquei a noite inteira olhando pra aquela Fiquei a noite inteira olhando pra aquela porta. Fiquei a noite inteira olhando pra aquela porta e rezando forte, mas forte mesmo. Depois que aconteceu aquilo ali com a minha prima, eu falei pro meu pai, pro meu avô, e a gente pediu pra um padre lá. E o padre foi e benzeu a casa inteira. O sítio inteiro, a cabana também. Depois que ele benzeu isso, a gente parou de escutar, parou de ter esses relatos. Mas só que o quê? Os vizinhos que a gente tinha, eles pegaram e começaram a relatar isso pra gente. As mesmas coisas. Como se alguém tivesse ido lá. E nessa, a gente começou a assustar muito com isso. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas. Eu me chamo Eliana, sou natural de Belém do Pará, moro atualmente no Mato Grosso do Sul, em Dourados, e os relatos que eu tenho, todos, né, são da minha cidade, de onde eu sou, de Belém, tá? Eu sou de uma família muito espiritualista, fomos criados no catolicismo, né? E eu posso te falar que eu morei e cresci numa casa mal assombrada, né? Somos 7 irmãos, né? E morávamos com os meus pais. A minha mãe já tem 7 anos, vai fazer esse ano que ela faleceu. E ela sempre foi uma pessoa muito envolvida com a parte espiritual. De ver, de conversar com espíritos, e isso aí a gente foi crescendo e foi se tornando, o mundo sobrenatural foi se tornando pra gente uma coisa bem natural, né? Por incrível que pareça. Eu sou medrosa, sempre fui, já vi coisa que não queria ver, algumas coisas eu acredito que tenha apagado da minha memória, pelo fato de eu ter medo, né? Eu tenho medo mesmo. Mas tem coisas assim que não dá para fugir. Eu tenho muitos relatos na minha família, dos meus irmãos, histórias com a minha mãe. Hoje eu vou contar uma delas, que essa história, eu já morava numa casa, eu estava
morando com meus filhos, que já são adultos, e eu morava numa casa num bairro em Belém, né? E morava com o meu companheiro naquela época. E a mamãe, ela sempre tinha um costume de falar pra gente que toda vez que a gente pisasse em algum cemitério, que a gente nunca entrasse em casa com esse sapato, que já não era, né, bom entrar com o sapato da rua, com sujeira, essas coisas, mas que de maneira alguma que você pode entrar em casa se você pisou em um cemitério e pisar com esse mesmo sapato. Então, depois que a minha mãe faleceu, a gente tinha o costume de mês das mães, dia do aniversário dela, a gente ia lá, né, visitar o túmulo, e foi uma coisa que ela ensinou a gente, né, a ir ao cemitério para rezar no túmulo dos parentes, é uma coisa que ela acostumou a gente. E infelizmente depois que a minha mãe se foi, a gente faz isso, né? Eu fazia, hoje eu não estou morando em Belém, né? Mas meus irmãos fazem. E nessa época eu fui, não lembro se foi no cemitério por conta de ter sido o aniversário dela, ou se foi por conta da questão de ter sido alguma data de Dia das Mães. Mas aí nós fomos no túmulo, rezamos e tudo. E no caminho eu sempre falava, né? E lembrava e falava para os meus filhos: não entrem com sapato com terra de cemitério em casa. Deixem no jardim e depois a gente pega, leva e faz a higienização do sapato. Nós chegamos em casa, acho que já estava anoitecendo, eu estava um pouco cansada e não fiquei prestando atenção se alguém havia entrado ou não, né? Meus filhos, né? Eu tirei meu sapato, deixei do lado de fora para depois higienizar e levamos um decorrer da noite normal, assistindo televisão e tudo. E quando num determinado momento eu tinha 2 cães, porte médio, o pai e o filho, que eram 2 boxers. De repente, a casa em silêncio, a gente só assistindo o barulho da televisão na sala, eu e meu companheiro, e os meus filhos no quarto, né, deles. De repente, os 2 cães saem correndo, estavam deitados no nosso pé, no sofá, saem correndo como se tivessem visto alguma coisa e saem correndo na direção do quarto dos meus filhos. E a porta do quarto deles estava aberta, e eles começam a olhar do nada para a parede do quarto, próximo do meu filho, e começam a latir, aquele latido, quem tem cachorro sabe, que é o latido de susto, que é o latido de ter alguém estranho na casa, e eles estavam latindo como se tivesse um estranho dentro do quarto. E eu achei, na hora assim, eu fiquei arrepiada, assim, eu não sabia, eu não estava entendendo nada, e nem meus filhos também, né? E daí eu chamei a atenção deles e tudo, e aí eles voltaram e dali ficou aquilo ali. Do nada eu voltei para a sala e eu pensei assim, alguma coisa assim, como eu senti o arrepio, eu pensei assim, o sapato. E aí eu olhei para os meus filhos e falei assim: cadê o sapato de vocês, que vocês vieram do cemitério? E que foi esse que o cachorro estava olhando na direção, falou assim: eu esqueci, eu deixei o sapato debaixo aqui da minha cama. E aí quando eu olhei, o sapato estava lá debaixo da cama, sujo, né, com um pouquinho de terra de cemitério. E aí eu falei: meu filho, sei lá, a gente acreditando ou não, mas vamos tirar isso aqui, né? Poxa, uma terra assim, a gente não entra assim com esse tipo de sujeira em casa, enfim. Pedi para ele tirar, ele tirou, levou, deixou lá onde tinha que higienizar e tudo. E a história não termina aí. Quando, de repente, mais tarde, a noite caiu, deu cansaço, fomos dormir. Eu entrei no meu quarto, caí no sono muito rápido. Foi uma questão de... Eu sou
eu pego no sono muito rápido, eu tenho um sono bem pesado, né? Para mim não pegar no sono rápido, eu tenho que estar com um nível de estresse muito alto. Mas geralmente eu tenho um sono muito leve, muito pesado, assim. Eu pego no sono rápido, eu posso depois até acordar, mas eu pego no sono muito rápido. Nisso, eu caí no sono, coloquei a cabeça para dormir, caí num sono profundo. Nesse que eu caí no sono profundo, eu senti uma presença. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu já tinha dormido. Quarto todo escuro, que eu gosto de dormir no escuro mesmo, não gosto de abajur, luz baixa, nada. E eu senti uma presença. Nisso que eu senti uma presença, eu fiquei com aquela sensação assim, tô sonhando, e meu olho fechado e eu não queria abrir o olho. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que tinha alguma coisa me observando sobre mim. Nisso que eu abro o meu olho, eu vejo figuras escuras, como se fossem fantasmas, eu não sei explicar, uma aura escura assim, atravessando a parede pela janela. Era pela janela, mas a janela estava fechada, mas eles atravessaram a parede pela janela, atravessaram a janela fechada e ficaram sobre mim. E eu abri o olho e eu só consegui ver o olho. Eles tinham um olho, não era um olho humano, era um formato de um olho. E aquilo ali ficou me observando, e quando eu abri o olho, que eu senti aquela presença, eu vi aquilo sobre mim, eu dei um grito, mas foi um grito tão alto que foi digno de um filme de Alfred Hitchcock, de um filme de terror. Esse meu grito poderia ter sido gravado para ser usado em algum filme de terror, porque foi um grito de terror. E nisso que eu dei um grito, o meu companheiro se assustou, logicamente, o grito estava deitado do meu lado também, já estava pegando no sono. E meus filhos saíram correndo de dentro do quarto, sem entender nada, achando que tinha acontecido alguma coisa, ninguém estava entendendo nada. E eu comecei a chorar e comecei a falar o que tinha acontecido e tudo. Fiquei nervosa, fiquei me tremendo toda. Foram buscar água para mim, chorei, rezei e tudo. E me acalmei, fiz muita oração e voltei a dormir. E quando foi no dia seguinte, eu contei, né, para minha família, tudo que tinha acontecido. E passou-se, esquecemos dessa situação, dessa história. Um mês depois, eu acho que mais ou menos um mês depois, aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu fui deitei, caí rapidamente no sono. Quando eu percebi, eu vi novamente, aconteceu a mesma coisa. Atravessaram a janela, senti que estavam me observando, abri o olho e vi as mesmas figuras, não sei, mas tinham uma carga bem pesada. E eu dei o mesmo grito. E meus filhos se assustaram da mesma maneira, saindo do quarto, todo mundo se assustou. E foi assim, uma coisa assim, muito aterrorizante. A gente depois ficou conversando e se perguntando se aquilo foi alguma coisa que veio de lá. E pelo fato de eu ter, né, essa sensibilidade que eu não queria ter, eu confesso para vocês, eles ficaram perto de mim. E daí a gente eu fui, comecei a fazer muita oração, muito pedido para eles voltarem para a luz, e fui. E aquilo ali depois, graças a Deus, não apareceu mais, né? Então, obrigada, viu? Eu tenho muitos outros relatos de toda espécie, na minha família, dos meus irmãos, da casa mal assombrada que eu morei, e histórias com a minha mãe também, tanto viva como depois de falecida. Mas aí eu já conto em outro episódio, tá bom? Obrigada. Hey, this is Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast, here to help you make the most of your summer with Michelob Ultra.
a superior light beer worth playing for. Play for it with the guys when you're competing to see who can sink more birdies on the golf course, because winning tastes even better with Ultra on the line. Play for Ultra. Fill your fridge with Michelob Ultra this summer. Enjoy responsibly. Copyright 2025 Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. If you thought goldenly breaded McDonald's chicken couldn't get more golden, think Golden, because new sweet and smoky special edition gold sauce is here. Made for your chicken favorites. At participating McDonald's for a limited time. E chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a vocês que mandaram essas histórias sinistríssimas. Muito legal mesmo, valeu demais. Continue mandando sempre. Hoje eu não vou falar nada pra você. Entra lá no meu WhatsApp, não vou. Até porque o link já tá na descrição, beleza? Não vou falar pra vocês apoiarem a gente lá no Apoia-se, naquele site que você já sabe, que também o link tá na descrição, você não precisa nem escrever aí, é só clicar. Não vou falar. O que eu vou falar hoje é, na verdade, um pedido pra vocês. Quem tiver aí no Spotify, lá em cima, lá no cantinho, perto do nome do podcast, tem umas estrelinhas. Você pode dar uma nota pro podcast. E você sabe, 5, né? Óbvio. Obviamente, né? O mínimo é 5 estrelinhas, tá? Quem puder dar essa força aí, essa moral ao podcast crescer, e isso faz com que a gente seja alavancado, né? O Spotify divulga pra mais gente. Mas assim, caso você esteja longe do celular, sei lá, tá às vezes escutando no carro, não sei, agora não pode ver isso, não posso dar nota pro podcast, eu vou pedir pra você fazer o seguinte: quando você puder, mostra o podcast pra um amigo, uma amiga sua. A gente tá tentando agora fazer um esforço pra divulgar mais o podcast. Quanto mais gente souber do podcast, mais histórias a gente ganha, entendeu? Então assim, mais gente sabendo do podcast, cara, só tem a ganhar, certo? Então me ajuda nisso, por favor. Sei lá, se tiver 2, 3 amigos, tiver um grupo, cara, sempre tem aquele grupo do WhatsApp. Bota lá no grupo família, né? Às vezes, sei lá, a vovó, a titia vai gostar desses assuntos aí. Eu imagino muito sério a minha avó escutando meu podcast falando: meu filho, para com esses assuntos. Isso aí atrai, meu filho, deixa isso de lado. Mas bota lá pra divulgar, pra gente conseguir mais histórias, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Até a próxima semana, se tudo der certo. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.